Olá, amados devotos da Mãe Aparecida, está no ar o 9º episódio do nosso Santo Cast, o podcast aqui do nosso santuário. Eu sou o Kaique, estou aqui com o... Fabiano, boa tarde, tudo bem, Kaique? Tudo ótimo, e você? Obrigado por mais uma vez estar compartilhando aqui desse evento maravilhoso que a cada semana engrandece mais o nosso conhecimento. Imagina, uma alegria, veio de xadrez hoje? Eu vim comemorar aqui com você que está chegando a festa junina, né? É, isso aí. Eu já disse, pessoal, a partir de agora, junho todo, maio e junho, só vou vir de xadrez para gravar o podcast, Vou te viu? acompanhar nessa. Tá bom, então, vamos ver se a gente vai conseguir ter tanta roupa xadrez assim. Quando Repete. tiver no final de semana da festa, eu vou vir até de chapéuzinho. Eu também venho. Fica vendo. Eu vou perguntar pra direção, a gente pode colocar bandeirinha aqui também. Ah, bem, legal. Você hein? acha? Vamos ver o que essa direção libera pra gente. Então, gente, quero pedir que vocês possam compartilhar este episódio, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, nos seguir no Spotify e no Instagram. E também dizer que este episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da Pedacinho do Céu e da Padaria Ibiporã. Com muita alegria, então, nesse 9º episódio do nosso Santo Cast, nossos convidados de hoje são uma mãe e um filho. Afinal, estamos hoje celebrando este dia maravilhoso que é o Dia das Mães. Então, esse Santo Cast é um especial de Dia das Mães. E eles têm muita história para contar. Ele é seminarista daqui da nossa querida e amada Diocese de Jundiaí e tem a alegria de realizar o seu estágio pastoral aqui na Casa da Mãe Aparecida, junto de nós. E ela é uma mãe cheia de amor para dar, histórias para contar e muitos momentos de alegria para compartilhar. Com muita alegria recebemos o Léo e sua mãe, Ana Rita. Sejam bem-vindos. Olá. Muito obrigado. Olha, eu estou muito honrado, viu, de estar aqui hoje. Eu que só vi fenômenos, né? Padre Carlos, Padre Leandro, Padre Lupercio, grandes nomes, e aqui eu estou junto com a minha mãe. Aliás, feliz Dia das Mães, mãe. Obrigada, Eu Les. muito feliz de estar aqui nesse dia com vocês. Então, agradeço de verdade o convite, a amizade, o apoio que vocês sempre tiveram por mim. Estou muito contente mesmo, viu, gente? Me sentindo muito honrado de estar aqui nesse dia, poder um pouco compartilhar da nossa vida, da minha história vocacional. E eu estou realmente muito agradecido, com o coração agradecido mesmo, por estar aqui hoje. Imagina. E eu também quero agradecer pelo convite, é um privilégio. Na verdade, até uma surpresa, porque a gente quase nunca se acha digno, né, de ser, ou estar. E para mim, é de verdade uma honra poder estar aqui meio que representando as mães, né, todas as mães. Com certeza. E poder, assim, levar um pouco da nossa vida, da nossa experiência. Eu sou muito crítica comigo, né? Tenho muita dificuldade de ver alguma virtude, tenho muita dificuldade. O Léo sempre me pega no pé. Ele fala, mãe, a gente não é só pecado, a gente tem virtudes. Ele fica me pegando, né? E então, Tá vendo? Não puxo só o pé de você. nossa, Deixar claro nossa, aqui. nossa. Então, assim, esse convite é muito interessante por isso, porque eu sou só uma mãe simples, sem nada. Eu não tenho títulos para mostrar, eu não tenho muita coisa para mostrar. Alguém fala, eu não tenho nada para falar. Eu também, eu sou só mãe, né? Uma mãe que tem 3 filhos, né? O Léo é o mais novo, a Bruna mais velha, o Giovanni, que é o do meio, e sou a esposa do Fabiano. Essa é a Ana Rita. Mas não é esse Fabiano, viu, gente? Ah, é? Pelo amor Não é? de Deus. Tem a Ana aqui. É outro Fabiano, tem que deixar claro. Vão vir mais coincidências aqui. Vai ter ainda muito. Mas, viu, é verdade, eu me chamo Ana Rita, mas as pessoas costumam me chamar de Kika, né? É o meu apelido, então, quem quiser me chamar de Kika, fica à vontade, viu? Kaique, Kika, Nica, Olha, Tá vendo? Ana, A Ana falou disso Fabiano. hoje. Tem muito. Nossa, é Muita impressionante, de coincidência. verdade. Que dia que a Casou- senhora casou? Então, dia 19 de janeiro. Nós também, dia 19 de dezembro. Meu, Eu falei Então, até pro Fabiano, foi que, quase. pra Ana, que era pra eu chamar até Betina, hein? Tô brincando. Tô falando que tem muitas coincidências. Esse Léo Mas é antes da gente começar com as perguntas, eu quero só deixar uma nota aqui. Não é só mãe, você é mãe. É. E esse é um privilégio, um dom divino É verdade. maravilhoso. É verdade. É verdade. É a mãe. Obrigada. É, com certeza.
E, gente, qual que é a importância, o significado que tem para vocês estarem aqui hoje, nesse Santo Cast especial de Dia das Mães? Olha, eu acho que é tão importante o dia de hoje poder falar da mulher, da mãe, sabe? Mãe é um presente divino, de fato. Outro dia, não sei com quem comentava, se era com um seminarista, nosso Senhor, sendo Deus, ele quis ter uma mãe. Ele não precisava. Pois é. Ele não precisava disso. Ele poderia vir de qualquer forma. Ele era Deus. Quer vir até falo que às vezes eu imagino Deus vindo num cavalo branco, assim, cantando a música do Indiana Jones no fundo. Ele é Deus, podia surgir aqui agora, mas ele quis ter uma família, ele quis ter uma mãe, um pai, ele quis nascer num berço familiar. Então, eu não, seria muita hipocrisia, muita ignorância da nossa parte não achar importante a família, não achar importante a mãe nisso tudo. Então, hoje, poder aqui, nesse episódio, nesse Dia das Mães, poder falar da mulher, da mãe, e também, com muita alegria, falar da minha mãe, que tanto me ajuda, que é, né, é mãe, mas também é amiga. Depois, acho que a gente vai ter essa oportunidade de falar. Então, Sim. eu tô com o coração cheio de alegria. Eu tô com o meu coração exultante mesmo, porque é uma graça de Deus. É um presente. Então, eu só posso dizer assim, eu estou honrado, como eu já falei, e agradecido por esse presente que Deus me deu de estar aqui, falar da mãe, falar de todas as mães, de modo geral, mas também falar de modo especial da minha mãe, aquela que me gerou, que me aguentou 9 meses. E eu era um rapaz muito gordinho, viu, Era gente? grande. Sou gordinho. Mas deixa eu explicar, não é que eu era. Eu era grande, né? Agora, enfim, não vou começar aqui a falar da... Ainda não, né? Mas eu estou realmente muito feliz e honrado. Realmente eu sinto o presente de Deus nesse dia de poder falar um pouco da nossa história, da onde eu nasci, o meu berço, É isso. que é meu berço. Hoje vocês vão me conhecer de fato, né, da onde eu vim. E eu sou muito agradecido ao meu pai, minha mãe, à minha família, aos meus irmãos que então é uma nostalgia ao mesmo tempo um relembrar da minha história, verdade, né? é verdade. Porque vocês me veem já como seminarista, Sim. você já me vê formado, Sim. mas não, eu tenho uma vida, eu tenho uma história, É eu isso. tenho né? Enfim, e hoje eu estou aqui para relembrar isso, porque às vezes nós também esquecemos. É isso É aí. importante. E é aí que a gente quer garimpar hoje, É né? isso aí. isso é muito É isso Hoje, aí. ó, Hoje vai pegar, né? Viu, até mas- abri o arquivo aqui, o segundo que a gente fez que não foi encaminhado. Ah, é bom saber. Viu? Mas você sabe que eu, porque escrevo, eu já venho escrevendo sobre mãe e parece um buraco sem fim. Que nem você vai cavando para a definição de mãe, né? E vai cavando e cavando, e cada vez que passa um ano, eu falei, vou escrever hoje, o que será que tem alguma coisa nova para escrever de mãe? E eu vou cavando, cavando, e vai surgindo, assim, cada hora uma faceta para o que é ser mãe, sabe? E, particularmente para mim, ser mãe mudou a minha essência. Assim, essência. Porque eu venho de uma família de classe média alta, que antigamente era isso, a denominação, que eu acho que hoje nem existe, nem classe média, né? Mas antes era isso. Então, assim, muito... Sempre meus pais me abasteceram de todo... Faziam a minha vontade. Então, era muito mimada, Sim. sabe? Muito, assim, estalava os dedos, eu quero, ok. Né? Agora eu pergunto, Fabiano e Kaique, o que seria de mim se eu não tivesse casado e tido meus filhos? Fala para mim onde eu ia parar, não é? Então, assim, o fato de ser mãe, eu fico pensando, eu não teria espaço se ficasse só eu, ia só eu, e Deus não teria espaço na minha vida de verdade. Então, assim, mãe, quando você ser mãe, você fica em segundo plano. Mais que segundo plano, você em terceiro, quarto, quinto, a gente fica em último plano. A mãe fica em último plano, porque você coloca a vontade, você quer satisfazer os desejos dos seus filhos, quer suprir eles, né? Sim. Então eu acho que esse foi uma renúncia dos meus projetos
livremente, eu fiz essa renúncia, como todas as mães fazem Sim. essa renúncia, não é particular minha, né? Mas eu tinha N projetos para fazer, né? Eu queria ser N coisas. Eu comecei 2 faculdades e eu não sou nada, eu sou dona de casa. Fiz jornalismo 2 anos, 2 anos de advocacia e não terminei nada, eu sou dona de casa. Eu tenho orgulho de ser dona de casa. E vocês vão entender por quê. Porque para eu chegar nesse estágio de me diminuir, foi muito doloroso esse processo de diminuir, né? Mas como foi importante esse despojar-se por causa dos meninos, né? Sim. Porque eu e o Fá, não vou falar que foi só eu, mas como uma família, a gente não mediu esforços para que eles se formassem, né, com uma boa índole, né? Mais do que isso, ser mãe, assim, a gente recebe um munus, né? Assim, recebe um estado de ser partícipes da obra criadora de Deus. Isso é grande, gente. Assim É como grande. Nossa Senhora recebeu também, né? Sim, Né? exatamente. Ela, diante de todas as mulheres, ela foi que escolheu. Deus escolheu ela, e assim a mãe. Né? Você foi escolhida, né? Todas as mães. É uma graça. é uma graça, É um é uma presente. graça. E só que essa graça gera também uma responsabilidade enorme, Sim. porque além da parte, né, de educar e de ter formar a índole das crianças e depois de adulto, a gente tem que reconduzi-los a Deus. Nós temos a minha missão, a minha maior missão que eu vejo como mãe é levar esses que foram me confiados para voltar para Deus, porque o nosso lugar é o céu. E eu quero que eles se reconduzam para onde nós saímos, né? Então, assim, é muito grande, né? Muito forte. Para mim, o fato de ser mãe é um presente, uma descoberta e uma alegria, né? Não é de forma alguma não foi de forma alguma assim um peso. Hoje até ouvi uma entrevista, eu falei, nossa, Isso mas foi porque eu nasci com foi meio 4 difícil. quilos e uns 9 meses. Volta aí o peso. O peso foi. Peso foi. Não, mas eu digo Não assim, aguento eu ele. não dá, Não né? vai rir, cara. Mas eu acho assim que eu não consigo pensar no fato de ser mãe se a gente não tiver com o joelho fincado no chão, porque diante do mundo, assim, de toda a pressão e exercer toda essa, né, essa coisa que o mundo exerce, joga em cima dos nossos filhos, se a gente não tiver fincado no chão com o joelho ali, pedindo a misericórdia de Deus, não tem como subsistir, né? Então, assim, é muito muito sério. Às vezes assim às vezes as pessoas levam tão, né, de maneira tão, como digo, sabe, não levam a importância Seriedade. da seriedade, isso, do fato de que como você disse, né, você não é mãe, você é mãe, né, não é só mãe, né? É muito 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 sério, de verdade. Acho que é isso. Qual a importância para vocês, tanto como pessoas, mas também a parte espiritual de estar celebrando hoje o Dia das Mães? Olha, eu falo que eu levo comigo a imagem sempre de Nossa Senhora, que ela é o modelo perfeito de mãe. E quanto na parte espiritual, para mim, a mãe ela é muito importante, né? Eu nasci dentro de uma família cristã, né? Eu nasci de um berço católico, graças a Deus. E graças ao meu pai e à minha mãe, eles me educaram na fé, né? Eles puderam me ensinar tudo. Talvez seja um pouco ousado o que eu vou falar. Até as coisas da catequese que eu aprenderia depois, eu já sabia porque meu pai e minha mãe me ensinaram, né? Então, o papel da mãe, principalmente na parte espiritual, para mim é muito importante. Porque minha mãe foi muito importante nesse sentido, né? Minha mãe, já de pequeno, eu falava, mãe, eu quero ser padre. E ela me incentivou. Sim. Desde pequeno, minha mãe nunca falou assim, não, você tem que ser advogado, Léo, você tem que ser médico, né? Não é? Desde pequeno, eu falava, mãe, eu quero ser padre. E ela falava, nossa, então eu vou rezar por você. Então, olha, vem aqui, vamos rezar. Então, eu aprendi, na minha parte espiritual,
a presença materna foi de extrema importância. Porque se eu tenho hoje a minha formação, eu dependo a ela, dependo ao meu pai, dependo da minha família. Então, assim, talvez, eu acho que a senhora vai falar um pouco, né? Como que foi a vida, a sua vida, que foi totalmente diferente da minha. Minha mãe não nasceu num berço católico, como eu. Né? Minha mãe depois teve uma vida totalmente diferente na infância, mas a minha não. Eu e os meus irmãos, a gente recebeu os três iguais, a mesma fé. E eu acho que, por isso que eu levo muito comigo, depois eu posso comentar um pouco sobre isso, aquela passagem de Jeremias, capítulo 5. Antes de te formar no ventre de sua mãe, eu te escolhi, eu te consagrei, eu te chamei. E porque desde pequeno, por causa desse berço materno, esse berço familiar, eu sempre senti esse chamado. Acho que é por causa desse contato mesmo materno, de minha mãe sempre me ensinar, me ajudar nos momentos de dificuldade. Ela sempre estava ali, sabe? Deixa eu interromper, mas é muito interessante essa questão, porque quando eu fiquei grávida do Léo, eu não queria mais. Eu tinha emagrecido 30 quilos. Ai, nossa, não sei o quê. 30 quilos era um horror. Tava assim, do jeito que eu queria. Aí, eu fiquei grávida do Léo, né? E eu não queria mais filhos. Não, até depois da Bruna, quanto tempo é diferente do Giovanni, de idade? Os dois têm 1 ano, né? 1 ano e meio. Então aí E eu com meu irmão do meio, 5 anos. Então, assim, depois dos demorou. dois, eu não queria mais filhos, né? E depois eu estava numa convivência e me deu um chamado. E eu falei, pai, de verdade, eu não vou mais. Eu quero me abrir a vida, né? E nessa convivência, eu falei assim, senhor, olha... Convivência é um retiro, né? No retiro do caminho, do caminho não. Um retiro, É. E lá eu falei assim, senhor, olha, eu tiro isso do meu coração, eu não quero mais evitar filhos. E se eu ficar grávida, eu consagro essa criança para o senhor. A gente estava fazendo uma convivência de tradício, uma etapa do caminho, né? Até eu falei que se fosse menino ia chamar Fabrício. Ou Leonardício. Aí eu falei, graças a Deus o Senhor me livrou dessa... Mas se fosse menina, ia ser Betina. Com certeza, ia ser Betina, com certeza. Tava escrito já. E é Com engraçado certeza. que quando ele nasceu, minha mãe falou, Ana, ele nasceu com o cordão umbilical enroscado na garganta. E eu falei, Pro povo não entendeu, tem uma mancha. Aqui, ó. Ele veio marcado, esse menino. E não era nada, era uma hemangioma, tal. E ela falou, Ana, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falava, não, mãe. Não é a mancha do pecado, viu, meus irmãos? Não, é a mancha que eu falei, senhor, vai ser o do senhor. E é muito forte isso para mim. Porque essa mancha do Léo nunca incomodou ele, nem ninguém, né? Porque as pessoas ficam incomodadas com a mancha, acha que foi alguma queimadura, né, Léo? Queimadura. Mas você tem desde quando você nasceu. Não, Isso. desde que saiu da minha barriga. Nossa. E ele nasceu muito grande e vermelho. Então, quando eu olhei, eu falei, não, mãe, eu acho que ele é vermelho. Mas o negócio, ele ficou claro. Como que chama aquela que eu tive? Que aí tem que ficar no... Ictirice. Então, já com um dia, já ficar naquela banho de luz. Incubadora Sim, lá. Ficou, né? foi muito grave a ictirice dele, por isso que ele era vermelho. Geralmente a gente pensa que ictirice é negócio ali amarelo, mas ele era um nível tão Eu ia alto. perguntar isso, se era amarelo. E eu tinha o costume de sair da maternidade, já sair da maternidade e ir pro pediatra, que eu falei, quero ver se essa criança tá boa. Sim. E aí ele falou, mãe, volta. Falou assim, o menino tá com um índice alto de ictirice. E diz que ictirice é tão grave que pode dar convulsão. Eu nem sabia que era grave, Nem mas... eu, né? Olha Por só. causa do Léo, né? É. Aí voltamos e então aí pôs ele lá no banhinho de luz, né? Que depois eu vou falar disso. Então, quer dizer, essa coisa de marcar, sabe? Ele veio marcado mesmo com a mancha. Para mim tem um significado essa mancha. É por Não isso fiquei com que vontade de é nada. tão especial essa parte também. A fé. A fé é muito importante para mim, Demais. para demais. nós. E eu só queria acrescentar mesmo essa questão da fé, porque eu acho que o fato de ser mãe, ele habilita a gente a ser um terreno molinho. A mãe é como se Deus tivesse uma linha direta e ele vai jogando água e o negocinho vai ficando mole, né? A mãe permite esse terreno mole e o Senhor vai amolecendo esse terreno. O fato de ser mãe, eu sinto esse como uma argila que o Senhor vai mexendo, entendeu?
essa facilidade Vai de moldando. moldando, de vai molde, moldando. entendeu? É. Então, eu acho isso. A minha parte espiritual está totalmente ligada com a minha missão de mãe. Muito bom. Léo, você comentou aí que sua mãe, seu pai, óbvio, te deu todo o direcionamento, né? E domingo na missa falou disso, né? Que os pais hoje dão tudo para os Exatamente. filhos, mas não dá Deus, Pois é. né? E aí foi o que você recebeu desde pequeno, né? Pois é. Você recebeu Deus na sua vida. Pra você ter noção, Fabiano, meus pais são jovens, eles têm Sim. 55 anos, tanto meu pai quanto minha mãe. Sim. Mas desde pequeno minha mãe me ensinou bênção, tem que pedir bênção. Onde que você vê hoje alguém pedindo bênção pro pai? É pra você? mais uma coisa nossa. Você via isso, mas uma coisa antiga, É, a Betina justamente. fala. não é? Olha só, É. mas que é isso? É isso. E, Eu aprendi e isso também. não só, e é tão assim, coisa séria, que eu beijo a mão da minha mãe, bênção mãe, bênção pai. Sim. É isso Sabe? aí, Léo. Porque é muito sério e é uma bênção de verdade, é uma bênção que vem de Deus É isso mesmo, aí. não é uma coisa assim de brincadeira só por falar. É. Eu acredito nisso, é uma bênção familiar, bênção Faz a diferença, né? faz diferença, entende? Então assim, hoje não existe mais isso. Não. Hoje o que importa é o amor, não estou falando que não é. Sim. Entendam o que eu vou falar. O amor é importante, mas o amor que vem de Deus. É isso aí. É verdade. Aquilo que não está no amor de Deus, acaba, gente. Porque a gente não é capaz de gerar amor. Entende? A questão já começa aí. Exato. A gente não é. É. Por si próprio, a gente não é. A gente só É. vai gerar amor se estiver É. fincado. É isso O Padre aí. Carlos sempre fala em todas as missas, é o amor. E ele fala Isso desse aí. amor de Cristo. Sim. Cristo. Né? Cristo. Todas as homilias ele fala, e é verdade, É eu isso. concordo plenamente com o Padre. Sim. Porque o nosso amor É esvazia, falho, né? é falho o nosso amor. Esvazia. O amor de Cristo é um amor que não tem troca, sabe? Sim. Não é um amor que não tem espera. Por exemplo, Cristo nos dá amor, mas ele não espera nada de nós, porque ele sabe que nós não podemos Nada. retribuir o amor que Sim. ele tem por nós. Sim. É diferente do amor humano. Então, assim, isso que falta hoje nas famílias, né? Também ter a família estar enraizada no amor de Cristo. No amor de Cristo. Quando todas as famílias estivessem plenamente enraizadas no amor de Cristo, ia ser diferente tudo. Também acho isso. Léo, e você está falando sobre como que era seu convívio com a sua família, que desde pequeno você cresceu com eles te ensinando a fé, seus pais te ensinando a fé, te passando essa fé, né? E eu queria te perguntar como que foi o seu chamado, então, para entrar no seminário, e quero já aproveitar. E Ana, como que você reagiu com isso, quando ele chegou e disse, olha, eu tô entrando no seminário mesmo. Vai, Léo, conta pra gente. Vocês têm tempo? À vontade. Então tá bom, porque ó, eu vou falar para vocês, a minha história, ela é aquilo que eu dizia, Jeremias, capítulo 5, antes de eu te formar, eu te escolhi. Porque eu, desde criança, eu tive vocação de ser padre. Sempre. Sempre esse desejo no coração. Eu ia na missa já pequeno, não sei quantos anos, mas eu ficava admirado com o padre entrando na missa. Sabe, aquelas vestes bonitas, e eu ficava admirado. Aqui em Jundiaí mesmo? Por exemplo, o primeiro padre que eu tive de inspiração, porque tive muitos padres que me inspiraram, né? Mas um padre que eu tive um primeiro contato de admiração, assim, que foi o que começou esse meu chamado, foi o Padre Marcílio, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Já, Foi pároco na Jerusalém de 93 a 2005. sim. Então, porque eu sou da paróquia Nova Jerusalém, minha origem é de lá. E eu nasci dentro das comunidades neocatecumenais, né? Meus pais caminharam, eu nasci no berço do caminho. E então sempre a gente estava na igreja, né? Era durante a semana, final de semana, sábado, domingo. E aí eu olhava aquele padre entrando e ficava admirado. Eu falava, eu quero ser igual esse cara aí, meu. É esse que eu quero ser. E o Padre Marcílio, nossa, ele tinha um carinho muito grande por mim, Sim. né, mãe? Sim. E eu tinha ele como um padre referência, assim. E eu fui sempre colocando isso no meu coração. Minha mãe, né, até respondendo um pouco a sua pergunta, ela sempre me apoiou. Então, assim, mãe, vamos brincar de missa? Ah, vamos, Léo. Aí minha mãe ia lá, comprava um TNT. Ai, largava, comprava nossa, TNT. largava tudo, gente. Mãe, eu quero No começo foi simples, era TNT, era né? TNT. Aí minha Era mãe TNT, empolgada, comprou tecido. Aí minha avó também, minha avó que já Nossa, faleceu, é. ela também ficava Empolgada. Não, empolgada. vamos comprar tecido, um de cada cor. Aí comprou de todos. Eu tinha Aí, até a gente rosa, comprava- meu. Aí eu comprava uns biscoitos brancos, assim, que era ótimo. Era jujuba. Aí, então, quando eu E chegava groselha. na missa, aí chegava na missa, aí trava, eu tinha que Ah, é? cantar, Tinha que cantar.
Eu tinha que ler, né? Porque eu era Você acha que eu sou leitora. pouca coisa, Eu Kaique? sou hostiária. Pelo amor de Deus, né? Eu sou... Não, Deus. Era completa, tudo, eu era Dani, era tudo. tudo. Tá vendo o povo do santuário? Entenda por que eu sou chato em relação à liturgia, entende? Porque desde pequeno. criança eu pegava no E pé do povo. eu era lascada, quem se lascava era eu. Mãe, tem que fazer a flor, muda Só que na hora da homilia eu mandava ela sair porque tinha vergonha. Aí, imagina, Entendeu? Era umas coisas eu tinha que assim, sair no melhor do bem bom, Tinha que sair. Tinha que sair, que eu e tinha só vergonha. ficava o meu Só que daí o que cachorro. acontecia? Aí o cachorro era Scooby santo. ficava lá e ele ficava entorpecido Só que de incenso. Eu não, mas comprei um incensinho, um incensório, como que é? é o turibulinho É o mesmo. turíbulo, é incensório. E ele ficava lá, ele ficava perdido. É. E minha mãe era sem vergonha, porque daí na hora que uma vez eu abri a porta assim do quarto, ela tava de zóio lá de ouvido lá, só pra ouvir minha homilia. Eu falei, mas a senhora pode... Isso com meus 4, 5 anos. Nossa, E sei isso não, se bem estendeu, pouquinho. se estendeu. Isso eu fui colocando no meu coração. Aí depois, na minha adolescência, outros padres me inspiraram. Então, o padre João Estevão, uma o famoso João Marrom. sensibilidade. Sim. Ele, nossa, meu, Ele percebeu essa vocação, né? ele me convidou para ser acólito, que É. aliás vocês, né, É. me viram lá como acólito. Então, assim, ele que me ajudou quando eu recebi Foi. a primeira Eucaristia, que para mim foi uma graça. Até hoje eu lembro, aliás, eu sei todas as datas do meu sacramento. Todos. 12 de abril fui batizado. Eu não sei nem o dia que eu nasci. 18 de novembro, primeira Eucaristia. E 19 de agosto eu recebi o sacramento do Crisma, né? De anos diferentes. Só que assim, quando eu recebi a primeira Eucaristia, o padre João chegou para mim, você quer ser acólito? Pergunta para minha mãe. E eu lembro Nossa. até hoje. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi. Porque eu ia servir. Eu olhava, eu queria estar lá. Sim. Eu queria estar lá. Eu lembro até hoje que é marcante, muito marcante, quando o padre Marcílio um dia chamou no Natal alguma criança para levar o menino Jesus. Ele me chamou. Nossa, queria... Eu queria morrer, porque eu queria estar lá. Então, eu nasci nesse berço. A vocação, Deus me escolheu mesmo já no Mas berço. também não é uma coisa assim fácil. Ai, nossa, que bonito, ai, que lindo. Mas a gente morava no Santa Gertrudes. E a gente caminhava na Jerusalém. Então, era um caminho muito longo. E com essa coisa dele começar a servir, era meu marido e eu, mas de novo, vai pôr esse menino na escala. Mas todo Meu pai foi um perseguidor foi, no começo. E eu falava, ai, mas coitadinho, ele quer estar lá, né? Meu pai, nos primeiros 3 meses... Nossa, meu um sofrimento. filho, nossa, sofrimento. mas ele brigava. Mas de novo esse menino na escala. E eu, porque quando o coordenador chegou para ele e falou assim, você vai ser acólito, ele vai ser acólito, eles prometeram que era uma vez por mês escala. Só que daí, na necessidade, Só que falava daí 2, a 3... gente sabe como Não, que é imagina. escala, né? Não, imagina, o menino adorava estar no altar. E ele falava, se precisava alguém, o Léo. O Léo levantava a mão. Mas assim, Deus é tão bom nesse sentido. É verdade. Isso que eu ia Deus, falar. ele abre tantos caminhos, e é realmente, e eu acredito tanto que é ele que escolhe, porque ele abriu os caminhos, porque 2 meses depois que eu fui investido acólito, roubaram a minha casa no Santa Gertrudes. Foi. Raparam mesmo. Só não raparam o meu quarto porque eles entraram É. lá e viram a túnica pendurada. Acharam que era um fantasma. Não, acharam que era... Meu Deus, aqui esse O quarto é santo. santo, não pode. Mas assim, que daí a gente teve que mudar, e a gente arranjou uma casa Na rua. rua da paróquia Nova No Jerusalém. fundo da paróquia. Era atravessar Então a assim, rua. aí depois disso, houve a paz na família Prado. Porque o daí Léo meu ia pra pai, missa. ele não precisava me levar, É. eu ia a pé, e então, foi assim. 2 meses 2 depois. meses. Então, a questão de eu ser acólito e servir na igreja, por isso que eu sou um cara que defende muito os jovens servir. Porque não quer dizer que quem serve vai ser padre ou quem vai ser freira, Sim. mas, nossa, desde criança a Betina foi investida. É. Eu me emociono ver a criançada investida. Investida minha filhada pra É. registrar aqui, É. deixar o Um parênteses. ótimo comentário, né? E inclusive pede benção pro padrinho, viu? Olha que só, tá vendo? belezinha. Betina, você tem certeza que você escolheu certo? Sim. Tá bom, então. Sim, Léo, fica quieto. Depois a Betina vai confirmar Tá isso bom. aqui. Então, assim, eu defendo tanto porque me ajudou muito na minha vocação. Sim. Esse contato com o serviço, com a palavra, estar lá com o padre. Como eu disse, o padre João me ajudou demais. E eu fui acólito até entrar no seminário. Sim. Então, não é na minha juventude, na adolescência, que começa a ter as vergonhinhas, né? Os namoricos, aí você fala, não, vamos sair. Não, eu continuei. Sim. Continuei. E aí, depois veio, antes de entrar para o seminário, ainda veio o padre Marcelo dos E Santos. o Léo, ele tinha 13 anos quando ele foi coordenador dos Coordenador dos acólitos. acólitos. Porque daí que o padre Marcelo entrou, Foi. o padre Marcelo
entrou e falou assim, eu quero que você seja o Porque ele coordenador. entendia tudo de liturgia. Tudo. Desde os 13 13 5 anos. anos já fazia. Pois É, é, já imagina. ficava bravo se a minha mãe lia palavras do Senhor. Imagina que eu sabia até procurar. Minha mãe, em vez de ler a leitura do livro do Deuteronômio, falava do Doutor Antônio, né? Tô brincando, imagina. Azul Eu posso cristal. ter cantado errado, mas não é isso não. Viu? Deixa eu falar uma Hoje é coisa. dia das mães, Léo. É. Filé, Não. Filemon, filé mignon. Isso aconteceu em Itu, quando eu tava na paróquia lá. Não, mas eu queria falar uma coisa tão importante, você me tirou. Ah, Agora, sabe? desculpa. Esse comentário mais bobo. Era do Padre Marcelo, que eu fui coordenador. É, Não era? né, É. não lembro. Então, não Então, deixa. mas aí, quando o Padre Marcelo entrou, ele deu um apoio também muito grande pra mim. Foi. Padre Marcelo dos Santos, que eu tenho um coração também muito agradecido. Nossa, ele é Esses três, Nossa Senhora de Fátima agora. Nossa Senhora de Sim. Fátima, Nossa Senhora de Fátima. vigário forâneo, né? Ele é assim, muito austero, ele É, é ele muito é. diferente dos padres. Mas ele tem também um coração, gente, olha. coração. Uma sensibilidade Enorme. Sim, enorme. Então, assim, esses três padres foram os pilares para a minha Sim. vocação primeira, né? Sim, primeiro, é. De primeira, antes do seminário. E aí, quando completei... Aí depois eu fui enviado para os Estados Unidos, né? Porque tinha no coração essa É coisa porque, de... é assim, eu queria ser... Como eu era muito inserido dentro do caminho, então a formação minha era sempre servir ao caminho, né? Isso, Sim. é. E lá tem seminários, né, do caminho. E eu tinha esse desejo de ser missionário. É, Nos é. Embora- Estados Unidos. É. Não, Não, é No Redentores seminário, Redentores Mater, Mater. que aí tem espalhado Aí no você mundo não inteiro. Mundo sabe pra onde todo. você vai. Ah, É. entendi. Não Mundo é só inteiro. lá. Minha ideia era no Brasil. Sim. Depois É. a gente vai conversar sobre isso. Mas assim, eu não queria ir para o diocesano, porque também depois de um tempo eu tive, isso eu vou falar abertamente, falo já falei para o meu bispo, para os meus formadores, eu tinha um grande preconceito com o seminário diocesano. Grande preconceito. Então eu não queria para minha formação o seminário diocesano. Sim, também. Você cresceu Cresci no dentro- caminho, né? Dentro do caminho. Então, tudo para mim era caminho. Sim. E eu tive esse desejo. Então, eu fui para o seminário. Então, meu primeiro chamado foi ao seminário Redentores Mater. Então, lá que eu tive minha experiência primeiro como seminarista. E Com aí- quantos anos, Léo? Nossa. 16. 16. Nossa. Não, Muito 17. Não, Léo, Não, não. 16. Não, completei 18 anos lá. Então, eu Ah, fui com tá. 17. É que faz uma convivência, um retiro, Aham. e aí vai sorteando. Ah, fulano vai para África, É. para Madagascar. Aliás, tem uma história engraçada para contar, se vocês me permitirem depois sobre isso. Claro. Claro. Mas porque é sobre esse retiro, né? A gente vai para Brasília, porque eu fiz 3 anos de encontro vocacional com o caminho. 3 anos. Então, assim, o meu ensino médio, eu já estava Fazendo com o os vocacional. encontros. Sim. Então, quando eu fui para esse retiro em Brasília, tinha lá mais ou menos em torno de 60 jovens. Do Brasil todo. Do Brasil todo. É. Então, Todos, tinha... do É, caminho, né? todos caminho, do tudo do caminho, caminho. só do E aí caminho. o responsável, que era um padre, é um padre, né? Ele está vivo ainda, o padre José. Ele faz como se fosse uma série de perguntas. Então cada vocacionado fica na frente dele e ele vai perguntando: o que Deus fez na sua vida? E vai fazendo umas perguntas para ver qual o perfil que Sim. você se encaixa. Mais ou menos isso. Quando foi no domingo, porque começa na quinta, termina no domingo. No domingo, começa a enviar esses meninos para algum lugar. Então, dos 50, mais ou menos, 60... não, dos 60, 50 foram espalhados no seminário do Brasil. Então, tinha Belém, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Brasília. Eu não estava nesses caras aí. Aí você já ficou. Não, aí... Vai me tirar Eu já daqui. comecei, o ar condicionado tava acho que no 10. Imagina. As veiaradas tudo com frio, mas eu pingando. Suando que nem um... Porque, né, imagina, não transpiro nada. Então eu já tava nervosaço. Falei, ou os caras não vão me enviar pra lugar nenhum, e aí eu vou ter que ver o que eu vou fazer na minha vida, porque a minha vida... Porque corria esse risco Corria também. esse Chegar e risco. falar assim. Sim. Ah, você não Você pegou Você vocacionado. junta Não aí tem. pra cá, Na você sua casa. entrevista, você não passou. Exatamente. Exatamente. tinha Ou assim. você... E aí ele falou, desses 10 que faltam, 9 vão ser enviados fora e um não vai ser enviado. Vamos lá. Nossa, já todo mundo já Nossa. ficou. Aí eu falei, bom, então eu provavelmente não vou. Ah, Então, E já nós tava- na pilha. E esses aqui não sabendo de nada. Não sabendo de nada. Porque eles estavam aqui em Jundiaí, eu estava em Brasília. É. Começou, aí ele falou, mas esses 9 vai ser sorteio. É. Então vamos começar o sorteio. Aí começou lá. Fulano de tal, Albânia. Meu. Mas o que é Albânia? Eu queria no Brasil, cara. Mas eu quero Mas já não ia, quer me né? enviar fora? Me envia então na França, Inglaterra. Não, vai enviar na Albânia, meu. O que é Albânia? Segundo, Sudão. Meu, Sudão. Imagina. Sudão. E foi indo, e eu ficando por último. não vou ser Faltou escolhido. 3. Ah. Aí ele falou, esse fulano de tal não vai
pra lugar nenhum. Sobrou então eu já dois. sei que era eu. Aí Aí sobrou 2 países. Afeganistão Meu. e Estados Unidos. Já pensou? Já pensou? Podia ser ter sido Nessa hora pior, eu já né? falei, vou ligar pra minha mãe e falar, mãe, foi muito bom ser seu filho. Afeganistão. Papai, vamos ter o senhor, mas eu vou morrer. Eu, 17 anos, bobão que sou. enviado pra ele. Bobão que sou. Vou pro Afeganistão fazer o quê? Que eu tinha uns boatos que você não podia nem sentar num Nem. banco tal, que você era preso. É. Do jeito que eu sou cansado, preguiçoso, eu ia sentar em qualquer lugar e ia ser condenado à morte. Já tava desesperado. Aí foi lá, Leonardo, Filadélfia. Fiquei um pouco tranquilo, mas também fiquei desesperado. Eu não sabia falar inglês, não sei falar inglês. Sim. A única palavra em inglês que eu sei falar é amarelo, e olhe lá. Entende? Entendeu? Então, assim, eu não sei falar nada. Sim. Não sabia falar nada. E aí eu falei, mas se é a vontade de Deus, e era isso que eu queria, então, depois eu quero que você conte a sua quando eu contei. Mas assim, foi a primeira experiência de seminário. Depois, voltando, né, depois eu voltei para o Brasil, não deu certo lá, e entrei para o seminário diocesano, e hoje estou até 9 anos no seminário. Então essa foi a minha história, resumidamente, né? Resumidamente, é. Mas assim, dentro da família, dentro do apoio do meu pai e da minha mãe, dos meus Sim. irmãos, né? A Bruno e o Gi, sempre apoiando, né? Dos meus avós, dos meus, enfim. porque sua avó queria que você fosse padre, A minha né? avó- Fazia até Ah, Olha, eu vou falar uma a coisa. mini casula rosa, Não, né? não. E ela falava, ela tinha 92 anos. Ela faleceu ano passado, vai fazer 1 ano agora em agosto. E ela falava assim: eu só tenho um desejo, que eu possa ver ser ordenado. Ela vai ter a graça, Vai. Com certeza. mas se eu tenho uma emoção é que eu queria que ela estivesse aqui hoje, porque não é fácil. E eu gostava muito dela, muito mesmo. Mas eu sei que ela vai ver, né? Vai. Com certeza. Já tá lá no céu, pulando lá. Com certeza. Ai, ai. Então, para mim, o Kaique, foi assim, tipo, assim, como a nossa formação é toda do caminho, tudo isso que o Léo contou, vocês podem falar, mas você ficava, vai ser padre. Não, a gente é meio assim, a gente é meio atrapalhado, eu e o Fá, sabe, gente? A gente é meio, não é assim uma família muito Perfeito, né? perfeita, a gente é meio, Não existe. né? Então, a gente falava assim, o Fá falava assim, Léo, tem certeza, Léo? Você tem certeza que você vai levar para frente esse negócio? E a gente até ficava, né, jogando contra, né? Ai, Léo, não precisa. Mas um menino de 9 anos, 10 anos, começou até antes, quando a gente mudou para Pascoal Guzzo, ali Perto da Jerusalém. ele chegava para mim e falava, mãe, eu quero ir na missa. A vocação dele me ajudou também na minha espiritualidade, porque eu comecei a frequentar a missa diária por causa dele. Imagina, menino, nós vamos na missa. E ele ia, e depois ainda o padre convidou nós para cantar. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente cantando a missa. Quem cantava antes, aliás, era o seminarista Samuel, que hoje é padre Samuel Romão. Isso. Era ele que cantava junto com o irmão dele, o Messias. Aliás, um abraço. E também o padre Leandro era seminarista. E falava, vocês precisam ir cantar. E era seminarista ainda. E aí nós íamos lá, de segunda-feira, cantar. E ele era pequenininho. Ele aprendeu a tocar violão sozinho. Kaique. Verdade. Eu toco violão, mas eu não ensinei o Léo. Nossa. Ele olhava e aí eu não sabia nada de música que não era do caminho, para mim era só caminho. Então ele que falava, não, mãe, vamos aprender esse canto. E ele aprendia e me passava para cantar. Era assim, assim. Então, quer dizer, foi uma coisa muito forte toda essa questão do Léo, desse chamado genuíno, sabe? Que você vê que é um chamado de Deus, não era coisa nossa. Sim. Não é que a gente ficava, ai, filhinho, porque quando você pensa em mãe de seminarista, fica assim, ai, filhinho, tem que ser padre, viu? Continua assim. Não. Pelo contrário, meus pais desde sempre Ai, falaram. Léo, tem certeza que é isso que você quer? Nossa. Não, tipo, não, acho que não é isso. Não, tá bom, o que você decidir, pra mim tá ótimo. Sempre me apoio. Tudo, se eu quero ser padre, se eu quero namorar, se eu quero sair. Sempre foi. Sempre. A gente queria que tivesse muita consciência do que estava fazendo, porque eu acho que não era um caminho assim fácil de trilhar. Então, quando ele chegou para mim, mãe, vou para o seminário, foi meio que um processo natural, porque como a gente esperava já, porque vem do menino assim, então foi meio
processo natural, esperado até. Então, não foi assim, foi surpreendente, a gente sabia que o Redentores Mater é difícil. Eu achava difícil ficar no Brasil. Por que que é difícil? Porque lá eles têm uma metodologia que não estou questionando, mas eu não tinha contato nenhum. Então eu não podia usar celular. Então, como eu sempre fui muito apegado à minha família, né? Então foi uma coisa muito difícil, Sim. entende? É. Só para entender o porquê que é um processo também não é fácil. Então, assim, né, o problema foi lá, né, essa questão de adaptar, né, porque daí quando eles são enviados, a gente não tem mais contato com eles, então você fica naquela situação, será que chegou? E eu e o Fá ligando lá, né, para ver se estava tudo bem, então foi muito complicado esse contato, querer corta, tira celular, tira tudo, e você O não tem cordão contato. umbilical. Tirou Né, tudo, porque- né, e a gente era muito de conversar, não sei o quê. Então, eu acho que essa questão aí foi muito dramática, porque lá é um país frio, não só de frio, que era inverno. frio mesmo, que Sim. foi no inverno. O povo, como ele só falava o espanhol, malemar, né? Não, falavam, mas é que eles tinham preguiça de De traduzir. traduzir. Ah, Então, Para ele. eles é É, inglês tá e aqui, você tem que falar, né? exatamente. Então, tipo, ele E a política do Brasil também não tava daquelas coisas boas, então aí eles tinham muito preconceito comigo. Que ano foi isso, Léo? 2016. Então, eles tinham muito preconceito Não, também Léo, por foi ser brasileiro. 2016. Que daí eu voltei, depois fiquei um tempo e entrei em Verdade. 17 no seminário diocesano. Então isso aí foi muito difícil, muito complicado, porque daí ele começou a entrar num processo de depressão muito grande. E ele começou ali, né, a chegar à conclusão, que passou pouco tempo, Sim. o Léo, em 2 meses, ele perdeu 30 quilos lá. Nossa. E ele ligando e falando que Ligando escondido, ele ligava escondido, de madrugada, com medo, com medo. né? Porque, Então, porque assim, o seminário, ele é muito bom, tem feito sacerdotes, mas para mim não deu certo. foi Eu tinha uma realidade diferente, eu era família. E eu achava que ia continuar tendo esse contato familiar. Ainda mais longe, né? longe, Entende? Ou pelo menos se ele tivesse que nem. Nós temos outros seminaristas conhecidos que se deram bem, eles foram bem acolhidos no seminário, não tinham esse problema de preguiça de traduzir, né? Então o menino foi acolhido no seminário e está até longe, está para agora, né? O Murilo está para se formar já. Tá em Denver. Em Denver. E, então, quer dizer, não deu certo com o Léo. E eu acho que uma questão muito ruim, que eu acho que até agora mudou com a questão do Redentores Mater, é de não enviar os meninos sem antes ter uma base no seminário aqui no Brasil. Ou de línguas, Ou né? de língua. sim. Vamos enviar para frente. Parece mas que tem agora ter um- eles estão levando em consideração um pouco isso também, né? E também Aham. por ser muito jovem, então, né, tem toda essa questão que influencia Sim. na decisão, né? Então, assim, foi muito difícil o Léo lá. Entendi. Muito difícil. Nesse processo aí, esses foram os maiores desafios e quais foram as bênçãos nesse período seu aí, Léo? Olha, o desafio nesse período foi a questão da língua, né? E do que eu até comentava com a minha mãe, a Cidinha, aqui agora há pouco, é a solidão. A solidão e o desprezo. Eu enfrentei muito isso, eu vivi na pele. O que é ficar na solidão. Então, veja, eu tinha 17 anos, nunca tinha viajado, só com meu pai e minha mãe, mas de avião nunca tinha viajado. Eu fui para Brasília quando eu fui nesse retiro, mas tranquilo, 1 hora de viagem. Agora, eu enfrentei o oceano, parei na Flórida, aliás, achei que eu ia ver o castelo da Disney, não vi nada, me frustrei. É invenção Já esse começou. castelo da Disney, viu? Invenção. Não vi, só vi. Eu vi no aeroporto Mickey, mas o castelo eu não vi. Inclusive, a gente vai pra Disney, né? inclusive- Então a gente vai chamar o Léo pra ir pra Ai, poder ver o leva, porque ele castelo, ficou meio né? frustrado. Fiquei Ficou? frustrado, Então, fiquei gente, frustrado. Você vai com a gente na nossa excursão pra Disney. Perfeito, então já podem pagar. O Né? Padre Carlos, ele faz. Ó, o Padre Carlos faz peregrinação pra Terra Santa. Aí vocês vão fazer para Disney. Nós vamos fazer Perfeito. pra Disney. Eu acho Bom, maravilhoso. não é bom? Nós vamos, Léo. Então nós vai. Santo Cash vai peregrinar Maravilha. pra Disney. Então já tá feito. Ficou aí, Fechou. ó, no ar, hein? Hashtag fica a dica, né? Quem quiser ir, Então, por favor. Você vai fazer também um cartaz. A gente né? vai fazer um cartaz. Nós de Mickey. É. Então, assim, eu fui pra lá sem entender nada.
né? Aí chega nos Estados Unidos, tem lá é rigoroso a questão do passaporte, do visto. Aí chega aqueles policiais lá, FBI, tudo lá, e você tem que falar lá, o que você está fazendo aqui? Por que você vai morar aqui? E eu tinha já tudo E você foi sozinho daqui Sozinho, pra lá. sozinho. Com E dinheiro, eu- deixamos com dinheiro. dinheiro. Agora sim, vou falar para vocês. Eu sou uma pessoa que acredita muito no Espírito Santo. Ah, com certeza. E aqui é uma experiência forte dele, porque ele foi me conduzindo. Ele e ela, Nossa Senhora. Sim. O Espírito Santo e Nossa Senhora foi comigo, Sim. porque não era possível eu enfrentar aqueles policiais, eu não sabia falar nada. E eles, o que você está fazendo aqui? Eu, tentando, né? E eles me deixaram entrar. Aí, bobão que eu sou, já perdi $80 porque era para eu pegar. Era para eu pagar um cara a mala que ele me pediu $8 para pegar o carrinho da mala e eu paguei 80 e ele não me devolveu. Então eu já perdi $80. Fui descobrir depois, né? Na tacada. Na hora que eu fui contar o dinheiro. Então, pra vocês terem noção que como eu tava. Tava passado. Cheguei no seminário, a primeira coisa que o meu reitor falou, me dê o seu celular. Tá aqui. Desliguei, com chip e tudo. Então não falei com eles, não falei com meu pai e com a minha mãe. Depois de 5 dias, eu acho, que minha mãe e meu pai ficaram insistindo, porque não sabe se o avião caiu, se não... Não que sabia se insistiram chegava, não. no celular do reitor, falando, viu, e aí, o cara chegou, meu filho tá aí? Aí ele falou, tá aqui, tá tranquilo, tá bem, tá no seu aposento. Mas depois de 2, 3, 4, não sei, 5 dias, né? 5 dias depois que eu estava lá já. Um frio lascado, e eu comecei no primeiro mês, eu fiquei sozinho num quarto, porque lá eles têm costume de dormir sempre em dupla. Só que eu, como era estrangeiro, como eu tinha que me adaptar, então eles me deixaram num quarto. Parecia filme da Cinderela, assim, que fica no sótão. Era eu. Tinha que ficar sozinho lá. Fica Ai, sozinho. Cinderela. Léo Cinderelo. Tinha os Sem dúvida. gatinhos. Castelo da Gia. Aliás, frustrado, porque eu também não vi a Cinderela na minha viagem, na passagem na fora. Não, mas esse enfim, Léo, gente, eu ele fiquei... mandou cada uma lá. Eu fiquei, assim, num quarto isolado. E aí eu tentava puxar um assunto, os caras não. Aí tinha um colombiano lá que me pegava na veia em relação ao futebol, porque ele torcia para Atlético de Medellín e eu sou corintiano. E naquela época a Libertadores estava rolando, e aí o Corinthians perdeu, já fiquei pistola, já briguei com ele na primeira semana. Tinha um colombiano lá que não gostava de mim. Então aí eu tentava conversar com os outros, e aí chegou a Vigília Pascal, eles tiraram foto, não me chamaram. Todo o seminário. Jogava, né, jogos também. Depois né? jogavam jogos, não me chamavam. Então, sempre me excluindo. Nas missas, eu tinha que sempre ficar com um radinho, e eles traduziam, e eles não queriam traduzir. Ah, não. Não, você vai vir aqui agora, hein? Quem que é? Léo. Não, você eu não acredito Padre Mateus, nisso. vem aqui. Ah, não. Se Padre ele apareceu Mateus. aqui, agora ele vai ter que vir Agora vai ter que aqui. vir aqui. Agora vai ter que vir Cadê aqui. o Padre Mateus? Traz ele, Betina. Betina, traz ele. Ele- Vem Vem aqui aqui. dar um oi. Vem me dar um abraço aqui. Vem dar um oi aqui. Olha Bom, só. mas bem na história. que alegria. Ô, Léo. hein? Viu, mas bem Tá na minha vendo? história Cê aqui agora tá dramática, o cara chega. Então, Léo, obrigado pela presença. Agora a gente vai. Agora, substituir? Agora chegou o convidado oficial, Léo. Meu, o cara estragou minha cena que eu tava fazendo aqui. Continua, tava bugando. Você vai vir aqui dar oi pra gente também? Nossa, agora eu até Que emocionei. alegria. O Vindo Fabiano, ó. de terras ituanas. Olha. A gente estava na parte das lágrimas, padre, agora. Ainda bem que você chegou. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem que o senhor chegou. Que bom, padre. Pode continuar. Vem aqui dar um oi pros nossos olhares. Depois vai ter um Vai ter um momento. Só vem dar um oi, a sua bênção aqui. outro momento pra ele. Ele veio da. É o spoiler, então, né? Olha. É o spoiler, então, gente. Fica aqui no ar. Que presente bom, hein? Oba! Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais essa. Então, assim, eu cheguei e ninguém queria falar comigo. Realmente me excluíram. Me excluíram. Como eu disse, estava tendo aquele problemas na política, então eles também tinham um preconceito, porque eles falavam abertamente que eu era ladrão, corrupto. Sim, sim. No forte. domingo, todo domingo à noite, tinha uma rodada que os seminaristas, 2 grupos se dividiam. Então, um grupo fazia... falava assim, se algum irmão durante essa semana te chateou, fala. Então, era um grupo com 10. Os 10
vinham falar que eu tava enchendo o saco. Falava. Falava. E que o Léo tá fazendo nada. Tava lá no E quarto. E que eu tava lá, no que eu, não quarto me, da Cinderela. que eu tava no quarto da Cinderela, que eu não queria aprender o inglês, que não me esforçava. Isso com 17 anos. Sim. 12 de março é meu aniversário. Completei meu aniversário, assim, nenhum parabéns. Hoje eu dou risada, mas eu fui no meu espelho e cantei parabéns pra mim. Happy birthday to me. Mas assim, é trágico, assim. Sim. Hoje eu dou risada, mas assim, comecei a ficar surtado. Você tá num quarto o tempo todo que você não sabe falar E não conversa, não né? se comunica. É. Gente, olha, hoje nós tivemos aquela palestra sobre a comunicação. A comunicação é importante. Sim. É importante, seja na digital, seja assim, frente a frente, porque te salva. E eu tava perdendo essa comunicação, me sentia um animal, desculpa, mas é um termo que eu me sentia um animal, assim, você era rejeitado. E aí eu tinha que, durante os dias, ir na escola de inglês, e lá também me sentia sozinho, porque era todo mundo árabe, e eu com medo que os caras iam abrir assim, ia explodir. Tinha medo mesmo. Tinha uma princesa, não sei da onde lá, que eu não podia chegar, porque senão o rabino cheira lá, não sei das quantas. Aí você parou pra pensar, não me mandaram pro Afeganistão, Não, mas é, vieram pra cá. Exatamente. Não tinha muita saída pro Léo. Então, assim, eu também... Aí, qual que foi meu respiro, assim, que eu falava assim, agora eu tô tranquilo. Quando eu ia no intervalo da escola, me trancava no quarto e me arranhava. No banheiro da escola e me arranhava. Eu me arranhava, pra valer, de arrancar o couro. Eu chegava, Léo. meu braço tudo arranhado, porque eu tava desesperado. Não queria, né? Não queria mais estar ali. Só que eu também não queria decepcionar o lado aqui. Sim. Entendeu? Então, durante um mês, foi essa luta. Eu não eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar. Eu não posso decepcionar minha família. Eu não quero mais isso, mas eu não posso mais decepcionar. Então, durante as noites, eu saía do meu quarto, escondido, e ia na secretaria da paróquia, porque o seminário ficava do lado da paróquia. E eu ia lá e ligava para os meus pais. Isso que meia-noite, 1h, então eles já sabiam que era eu. Então ali eu falava, mãe, eu tenho 5 minutos. Para eles, eu acho que no começo ainda eu falava que estava tudo bem, né? Depois começou Depois a falar, eles começaram a perceber meu tom de voz também. Sim. E aí eles falaram, você tá bem mesmo? Eu falei, não tá bem. Aí tô passando isso. Quando eu falei isso, depois aí eu já não sei o que, depois a minha mãe vai falar a parte dela, mas Sim. assim, eu só queria ir embora. Então completou um mês, eu pedi pro meu reitor lá, quero ir embora. Um mês. Nossa, mas pra quê? Aí foi a luta, porque daí eles não queriam me deixar ir embora. Aí eles falaram, não, você tem que ficar aqui. E só tudo que eu mais ouvia, você tem que virar homem, porque você é moleque. Claro, no espanhol, né? É. Mas é isso que eu entendi. Você tem que virar moleque, você tem que amadurecer, você tem que virar homem. Você não tá se adaptando, vai ficar. Não, mas eu não quero. Aí passava 2 dias, padre, eu quero ir embora. Vai ficar. Deu uns 20 dias, ele disse assim, então tá bom, então agora você tem que conversar com um catequista da nação, que é os catequistas do caminho, lá dos Estados Unidos. Então eu tive que ir para Washington, isso em Filadélfia, é 5 ou 6 horas de viagem. Tive que ir para Washington conversar com a equipe da nação. Antes disso, conversar com a equipe de catequistas do Filadélfia. Aí conversei e falei, não, mas você tem que continuar firme. Aí eu fui para Washington conversar com uns de lá. Quase conversei com o Kiko Argelo, que é fundador do caminho lá. Quase fui para Espanha também. Falei, eu ia também, eu estava tão desesperado para ir. Tava desesperado. E aí, enquanto isso... Nós conversando com os catequistas aqui, né? Então, assim, você falou uma das frustrações nesse tempo... Porque vocês já sabiam que Sabiam. ele tava nesse processo pra vir embora. Sim. Sabiam que eu estava Sim. mal, mas não no nível que eu estava. Sim. Sim. Entende? Não Tá. dá pra ter noção. Exato. Uhum. E você, então, qual a decepção, assim, aquilo eu tinha que enfrentar, mas qual foi uma decepção grande? O povo daqui. Alguns padres, alguns irmãos que não me apoiaram, Sim. que falaram, ele tem que ficar mesmo. Isso foi a maior decepção, entende? Então, daí, foi o processo, aí, nesse instante, minha família querendo já pegar o avião para vir me buscar, parecia o resgate do soldado Ryan. Meu cunhado, muito engraçado, eu falei assim, Fabiano, se você não tomar uma atitude, eu vou lá e vou pegar e vou lá e vou arrancar o menino de lá. Eu vou chamar o FBI. Aí o Giovanni, meu filho Chego com também, o Mickey lá ainda. E depois nós vamos passar no castelo, hein? o meu cunhado e o meu filho, eles estavam
loucos, loucos. Eles falam, se vocês não decidirem, nós vamos lá. E vou arrancar o menino de lá. Falava assim. Teve um dia que daí eu decidi. Eu falei assim, hoje, gente, isso não é em oração ao Santíssimo. O que me sustentou quando eu falo que é Nossa Senhora, é o Espírito Santo, é Jesus, porque eu ia todo dia no Santíssimo, rezava o terço todos os dias. E foi isso que me sustentou, porque senão eu teria me matado lá. E eu falo sério isso, de coração. Suicídio teria cometido. Não, você começou a se flagelar, Entendeu? né? Flagelar mesmo. Entende? Sim. E aqui não sim, estamos com fazendo de certeza. vítima, eu estou Não, falando não, era sério. uma coisa que eu senti realmente. E teve um dia que eu estava no Santíssimo e eu falei, no meu coração, né? Hoje eu tenho claro que é o próprio Deus falando comigo, naquela época eu não tinha. E ele no meu coração falando, vai embora agora. Então aí era 1 da manhã, bati de novo no quarto do meu reitor, ele falou, nossa, eu não aguento mais esse menino. Porque ele falou assim, padre, eu vou embora amanhã. Ele falou, tá bom, então vai. Essa hora, aí eu chorei. Aí liguei pro meu pai e minha mãe. Porque Aí, tem esse é o lado do Léo, né? Mas tem o meu também, que Sim. é completamente, Sim. né? porque daí, quando eu A liguei gente pra... vai saber também. Já. Porque daí, quando eu liguei pra eles... Nossa. Quando eu liguei pra eles, é como se estivesse aqui. Tava os 2 padres, eu e os 2 padres e o celular aqui no meio. E no chamada... Como fala? Viva a voz. Viva a voz. É, viva a voz. É. E aí eu falando, pai, eles me liberaram pra ir embora. Aí meu pai chorou. Aí eles falaram assim, pode ir embora, mas você se vira pra arranjar a passagem, se vira pra você ir embora, porque a gente não vai ajudar em nada. Eles falando Eles assim, falando. no Viva a Voz. Nessa época, meu pai tava desempregado. É, o meu marido desempregado. E a questão era, se você comprar... Ele tinha passagem de volta. Ele tinha, era ida e volta. Só que para voltar não era assim no imediato. É porque Ia pra ser- ir voltar, porque a gente comprou de volta, não é porque eu tinha intenção de Não, voltar, mas porque é mais barato. barato, É. né? Aham. E ainda não Sim. tinha, era em junho. Era E longe. como eu fui em ainda, né? fevereiro, eu fiquei em fevereiro, março, abril eu voltava. Isso. Então, e aí era assim, se nós tivéssemos que comprar daqui a passagem para ele vir, era assim, tipo uns 10 mil de um dia para o outro. Sim. Era muito dinheiro. E para eles comprando de lá, para ele vir para cá e nós depositando dinheiro para ele, era assim, 4 mil reais. Era Sim, muito mais barato. Sim. Então, o meu marido desesperado, eu falei assim, mas pelo amor de Deus, chorando, meu marido ele estava desempregado. Eu falei, pelo amor de Deus, o senhor não pode comprar e a gente vai depositar para o senhor o dinheiro, né? E, né, Léo, o pai desesperado e eles ali meio tirando sarro junto com o Léo, né? Difícil aquela situação, né, Léo? Difícil. Nossa. Porque daí eles falaram, não, você tem que se virar. Tem que se Aí eu virar. falei, meu pai implorou pra eles, aí eles falaram, tá bom, a gente vai ajudar, né? Só que também, aí quando eu falo que o padre Marcelo tem um coração gigante, o padre Marcelo me ajudou financeiramente, muito. Tanto no apoio com Sim. minha família, também financeiramente. Né? Então daí eu vim embora. Aí eu tive que enfrentar a questão da depressão, que eu Ficou enfrentei. assim, não Então foi saía outro do desafio. quarto com medo de É. encontrar as pessoas. Muito difícil, muito difícil. E, Quando eu vi ele vindo do aeroporto, nossa, não era o meu filho. E Não para eu completar só a pergunta, a bênção que eu tive nesse período foi de hoje eu enxergo a bênção, né? Que eu precisei passar por isso para me amadurecer. Eu amadureci muito nessa minha história. Então, porque eu estava com o seminário do lado da minha casa, o diocesano. Ele E teve Se que você sair. E eu precisei quisesse, sair. Era só atravessar a rua. Era só pegar a van pra estudar e ainda voltar e dormir em casa. mas Exato. Deus, mas como eu tinha muito problema com diocese, Olha que Deus precisou cabeça, trabalhar. e eu não, se eu chegasse direto na diocese eu não ia aguentar Não ia. também. Sim. Eu precisei passar por esse processo. Precisou desse divisor de águas, De né? águas, E aí, Nossa. e aí que veio, quando eu fiquei com o Padre Leandro também, que me ajudou muito nesse momento. Porque daí ele me convidou para o seminário diocesano quando eu voltei. E foi o que me curou, que eu tô até hoje. Né? Então, assim, o seminário diocesano, aí quando eu voltei, eu fiquei o final do ano inteiro nesse processo de cura também, machucados, enfim, depressão. 2016, né? E aí, em novembro, o Padre Leandro falou, quero conversar com você. E aí que eu entrei pro seminário diocesano. Isso, é isso. Mas sobre mim é isso, assim, a bênção, a graça que eu tenho em relação a isso, né? Então, E como que ficava a mãe? Então, assim, falar de Filadélfia, para mim, é muito dolorido, é muito, assim, triste, porque aflora em mim o meu pior lado de mãe. Se tem uma pessoa que foi ruim, fui eu. Ai, não fique aqui chorando. Eu criei um projeto em cima da vocação do Léo.
pelo fato da gente estar no caminho. Então, para mim, o projeto era o Léo ser padre do Redentores Mater, ser missionário, né? Então, para mim, assim, não tinha possibilidade desse menino vir embora, porque eu criei esse projeto. Sim. Então, quando eu comecei a ver, dar os sinais, eu não queria nem admitir que ele pudesse voltar. Então, o meu marido começou a conversar até particular com ele, sem a minha presença. Porque ele falava, não, Teu, o Léo não está bem, o Léo precisa vir embora. E eu falava, não, o Léo tem que ficar, e tem que ficar. Então, quer dizer, tudo isso foi muito difícil. Até que um dia, nessa coisa, eu falei assim, não, mas espera aí, esse não é mais o Léo. Sim. O Léo é uma pessoa alegre, ele é comunicativo, ele é expansivo, e ele estava eu vi o meu filho com medo, triste e no silêncio total. Então eu falei, ele estava se despersonificando de fato, né? Então aí num ato de desespero, eu fui no Carmelo conversar com a irmã Regina, acho que até falecida. E eu cheguei lá para pedir oração para a irmã. Então eu entrei, sentei, eu vi a irmã velhinha, fechada na grade, No Carmelo aqui, nosso de São nosso José. São José. E contei a história para ela, ela só falou assim, filha, para servir a Cristo, a gente tem que ser livre. Traga hoje esse menino embora. Eu olhei aquela senhora, ela estava falando de liberdade presa. Você sabe o que significa isso? Ela estava presa ali, né? Sim. Aquilo me chocou de uma tal maneira, porque é verdade, nós não podemos servir a Cristo pressionados e nem sob alguma tutela Uma de pressão, alguma né? pressão. Cristo E é nem- liberdade, tem que é ser liberdade. livre, Isso né? aí. Ela Com estava falando de certeza. liberdade ali, fechada. Ela se sentia, ela era uma mulher livre. Aquilo me pesou de um jeito. Olha, gente, todo o meu projeto acabou no chão. Eu cheguei em casa, eu falei, trazemos esse menino embora, seja de qualquer maneira. E foi assim, entendeu? Então, para mim, um desafio primeiro foi entender que a vocação do Léo poderia estar desconectada do caminho neocatecumenal. Porque a vocação não está não é sob a tutela de nenhum movimento ou sei lá o quê. É chamado de Deus. É prioramente um chamado. E é direto isso. Então, eu consegui aceitar e entender que ele poderia continuar a ter uma vida vocacional sem estar ligado, Nossa, sem estar nesse seminário específico, para mim já foi um grande desafio, de verdade. Segunda coisa foi aceitar a negligência que eu e o Fá, como pais, tivemos em deixar esse menino ir para um país estrangeiro e vulnerável. Foi uma irresponsabilidade gigantesca. Então, eu tive crises enormes de ver a negligência que a gente exerceu sobre ele. Porque, além de poder correr milhões de coisas, poderia ter acontecido, correria o maior risco, que era ter perdido a fé. Sim. Né? Porque ele Foi poderia ter quase. voltado e falar assim, igreja, Nunca mais, não Nunca quero mais. saber disso. Sim. nunca eu pensei que ele fosse ter a possibilidade de voltar e querer entrar no diocesano. Porque eu falei, esse menino voltou muito machucado. Sim. E sem contar com... as pessoas não perdoam, gente. As pessoas são cruéis, porque elas também têm um projeto sobre nós. E se você se desvincula, elas não perdoam, elas massacram, né? Então, ele também sofreu toda essa perseguição daqui. Mas isso, né? Então, foi difícil. E eu acho assim, a coisa mais boa que foi, se existe essa palavra, foi a minha relação com ele, porque eu tive que aprender a ver uma debilidade no Léo que eu não via, achava ele um filho ideal. E ele também viu em mim um defeito, né? Como mãe, que a mãe primeiro deveria acolher, e eu não acolhi o Léo. Mas depois a gente também teve esse momento de Não, reconciliação, Mas né? a gente, vou falar uma coisa séria, a gente aprendeu a se amar, a nossa relação melhorou demais, porque a gente aprendeu a se amar não pelas nossas conquistas, Léo.
A verdade, a gente aprendeu, acho que a gente ficou mais junto, Sim. porque a gente aprendeu a se amar no Exatamente. nosso fracasso. Exatamente. Eu como mãe e você também Como frustrado como frustrado filho, também, porque também claro. não atingiu Que as acabei minhas frustrando expectativas, também. né? Mas isso eu poderia ter abalado a nossa relação Claro. de filho e mãe. Claro, sem E dúvida. não foi. Então, quer dizer, foi uma relação hoje madura e mais assim. Foi de verdade uma graça a saída. Quer dizer, Filadélfia sempre é sinônimo de E não é a dor. margarina, hein, Filadélfia. Eu nem compro. Nem pode Meu, falar, é eu nem patrocinador. compro. É, É, patrocinador. não pode falar, Ai, Léo. desculpa, mas Desculpa. eu nem compro porque não me comprem lembra Filadélfia. sempre Aviação. angústias. Mas assim, eu não posso deixar de falar do padre Leandro, que, meu, ele teve também assim. Uma sensibilidade. Ai, né? foi, assim, de um carinho, e foi, conversou, e acolheu, as portas se abriram para o Léo, ele se sentiu Acolhido mesmo. Acho que foi acolhido, quando né? o Padre Leandro estava no Tava no seminário como seminário, ele reitor, levou né? marrom. Isso, Então aí depois verdade o Padre mesmo. Alberto isso. e Dom Vicente. Eu pedi perdão para Dom Vicente, que eu falei, Sim. Dom, me perdoa, porque eu julguei o seminário. E, gente, o seminário calou minha boca, assim, Foi. eu não senti porque a formação é 10. Eu me sinto bem, sou feliz. Sim. E os padres reitores que passaram, que eu tenho um agradecimento muito grande, Padre Venilton, Padre Alberto, como eu falei, Padre Márcio, Dair, Padre Paulo, Padre Lupercio, que foram meus Sim. formadores. Hoje o Padre Paulo, né? Até o padre Milton, que Padre foi. Milton, Padre Samuel, Nossa, os muitos, padres de todos. pastorais, todos que eu Todos. passei. Padre Não, Anderson, Padre Enéas, Laerte. Laerte, Padre o Anderson, Padre Enéas. Carlos. Tem sido uma alegria também Sim. trabalhar com o Padre Carlos. Então, todos esses padres, né? Eu aprendi muito, eu pude ser curado. Não, gente, eu só preciso falar que também uma graça, que aqui fala de bênção, né? Você falou de bênção e de graça. E eu acho que, assim, descobrir que havia uma igreja, que havia uma possibilidade de Deus continuar conversando comigo sem estar vinculado, que existe uma igreja maior, sabe? Uma igreja. não, desculpa. Pensei que você estava me Não, cutucando, não era para parar de falar. Não, não. Eu errei. Eu, sem querer, eu só virei a cadeira. Não, mas foi que eu acho isso importante, porque Não, eu é. hoje descobri uma igreja que é detentora de É. tesouros, sabe? Porque e que todo assim, mundo tem acesso. Porque o caminho, ele é muito bom. Só que a gente só tinha a visão do caminho. Então a igreja era caminho. E não, a igreja é ampla. Então, Você vê Ampla, um leque muito grande. grande, né? então o caminho faz parte. Uma vez minha mãe falou isso. É um Mas existe pedacinho. algo O caminho, ele faz maior. parte. Mas não é a igreja inteira. A igreja é uma só. E dentro dessa igreja tem várias... É uma fatia. Sim. Exatamente. Tem Uma tem fatia. uma fatia e tem várias... Entendeu? E o que os sacramentos, assim, a Nossa. importância do sacramento, da Eucaristia, adoração ao Santíssimo, penitência. a importância de estar ligado ali com os sacramentos, principalmente a Eucaristia, a Confissão. confissão e a adoração. Quer dizer, então, eu Onde é- descobri, gente, através certeza. desse acontecimento de morte, uma igreja acolhedora, grande, cheia de... E Deus, mais que isso, Deus continua a falar comigo. Deus continua curou. a falar. Deus curando. curou. Deus curou. Então, assim... É basicamente isso. Isso. As bênçãos e as nossas... Gente, que história, não? Olha Ó, só. tô até suando. Nossa, dá calor falar disso aí. Olha, ela chegou aqui e falou que tava com calor já, né, Ana? Que Vamos abaixar o ar aqui, por favor. Vamos. É. Já tá no 10 ali, Léo. Não tem mais pra onde ir. Pega o do outro ar-condicionado. Foi engraçado que o Léo ainda chegou aqui e falou assim: pelo amor de Deus, vamos Não, ligar aqui liga esse esse ar, ar-condicionado. Já ligou tudo aqui, né, Léo? Pois é, tem que ligar, senão eu choro pela testa. Léo, e aí, como que tá? Agora, falta quanto tempo pra poder ser ordenado? Falta pouco, Qual hein? as próximas etapas? Conta um pouquinho pra gente. Agora o coração vai apertando, né? Que assim, tô no último ano de seminário, então tô no último ano dos estudos. realizando- Teologia agora. Teologia. O último de Então, teologia, já sou né? formado em filosofia e agora eu tô na teologia, terminando o último ano, TCC, aquelas coisas né, Você maravilhosas. faz em São Paulo ainda, Faz em São né? Paulo, no Pio 11, né? Os irmãos foram já transferidos para PUC Campinas, Sim. mas a minha turma, que aliás é só eu e o Bruno, né? Nós somos em 2, éramos em 7, saíram todos, 5 saíram, né? Ficou eu e o Bruno. E a gente agora o processo, né? É que assim não tem uma receita, é assim, né? Sim. Tudo depende dos formadores, do nosso bispo, né? Mas como que é Mas pra assim, ser para ser a gente termina os estudos esse ano? esse ano. O ano que vem
Aliás, me despeço do santuário. É um assunto que a gente não queria entrar, né? nesse Eu assunto. falo isso muito pro Léo. Eu sou muito suspeito pra falar do Léo, até falo isso pro pessoal, né? Porque o Léo tem um carinho enorme por ele, né? E eu digo, quando o Léo veio aqui pro santuário, aí eu já fiquei, nossa, vai vir o seminarista aqui. Aí vai querer mandar em todo mundo e vai mudar. Mas assim, eu falo isso muito pro Léo, me surpreendi muito com ele. Porque às vezes vem. Seminarista, a gente tem aquilo, né? Só liga para a parte da liturgia. Fica o pessoal da liturgia, com acólito, isso e aquilo. Mas tem eu que coordeno a comunicação. O Léo teve um carinho muito grande por mim, pela minha pastoral. Quis saber como que tá acontecendo. Até hoje, né, Léo? O Léo faz parte dos nossos grupos, tá aqui no grupo do podcast. Até quando a gente foi gravar o dele, que a gente colocou Esqueceu lá. que ele tava... Ele esqueceu que ele tava no grupo, colocou lá Léo e Ana. Aí ele mandou para mim. Mas por que a minha mãe vai estar junto? Aí, Tá vendo? nossa, agora eu vou ter que Você contar. me julgou? Então, o Léo, ele é muito participativo em tudo que acontece aqui na paróquia. Mas um momento que ficou muito marcado pra mim do Léo aqui na paróquia foi a primeira reunião que a gente teve só com ele, ano passado, para preparar a Semana Santa. Ele chamou todos nós, coordenadores lá da comissão de liturgia, né, Léo? Pegou o missal e falou assim: tá aqui o missal, é o que a igreja manda a gente fazer. Mas eu quero saber como que vocês fazem aqui no santuário. Vocês vão falar pra mim, a gente vai pegar o missal. Se tiver de acordo, a gente Ok. continua. Se não tiver de acordo, Vamos nos adaptar. a gente se adapta. Ele não chegou aqui e falou. É assim. Mas Não É impôs, assim. né, Kaique? Não. Ele quis escutar a gente e assim, até hoje. Eu nunca vi o Léo chegando. Vocês têm que fazer desse jeito, porque eu sou Só seminarista. do ar-condicionado, né? É, Eu só falei, do ar-condicionado. Liga o ar. E a toalhinha. Eu tô ali, E a né? toalhinha. Haja toalhinha. Mas essa sensibilidade que o Léo tem com todas as pastorais aqui no santuário. Mas você percebe, Muito, Kaique, muito. que é fruto também É. dessa Dessa experiência, né, né? dessa experiência, porque ele voltou numa maturidade enorme. O Léo nunca foi Era bobão. e ele nunca tinha muito, tá bom, eu vou falar aquilo para agradar, e não sei o quê. Ele voltou com uma maturidade, e com um olhar no sofrimento, foi tão importante. Eu falo que Filadélfia foi um presente duro, mas um presente, E porque necessário. ele necessário. Quem que não passa pela cruz, irmãos? Exatamente. Né? E Quem que não saiu passa pela cruz? diferente dali, né? Todo mundo passa pela cruz para depois ter a ressurreição, como nosso Senhor fez. Então, assim, todos nós, eu na minha vida, minha mãe com a Nela, nós em família, vocês, quem está nos assistindo, enfim, todos nós temos que passar pela cruz. É essa a vida do cristão. Mas não para ficar na morte, Não. Sim. para ressuscitar depois. É isso aí. Para a gente experimentar as alegrias da ressurreição. E o santuário me ajuda muito a viver isso. Eu amo estar aqui, né? O Padre Mateus estava aqui, me encheu meu coração de alegria, porque eu morei com o Padre Mateus. Sim, E a gente teve uma relação de amizade aqui. sim. Então, as amizades que eu tenho com os padres, né? Também o Padre Gustavo, o Padre Carlos. Assim, me ajuda muito. E com vocês, o povo, né? Pergunta para minha mãe, eu sempre falo, compartilho as alegrias que eu tenho. Então, assim, eu tenho um coração, assim, apertado já saber que eu tenho que deixar um dia vocês. Mas A por gente quê? também, viu? Porque eu tenho que continuar Tem que caminhando. continuar. A missão é essa. Para É terminar, isso que eu né? escolhi, É isso. né? Então, aí o propósito da formação é eu ir em janeiro, fevereiro, na verdade, ir para Roraima, né? Fazer a missão. E Fala português. fala. Não vai perder Tem 80 castelo. dólares. Não, lá a minha Não vai preocupação. perder 80 Tem dólares. sótão. Viu? Tem castelo. Lá tem um jacarés, né? Tem uns jacarés. Mas é tudo Mas brasileiro, assim, tudo bem. eu tô preocupado com o calor, né? O calor vai ser. Mas filho, de isso Roraima daí- você pode falar. O- Com a minha o- irmã também, que minha irmã foi pra lá, né? Ficou lá com o pessoal da comunidade. Então, É. minha mãe sofreu, viu? Não, Ana? e ele- Foi conversa com a minha mãe Quando pra os- você ver. Quando os irmãos estavam lá, eles mandaram mensagem. Eu achei que eles iam contar um pouco a experiência, né? Aí, como Aham. eu falei, Léo, você tá lascado. Aí, o Nossa. calor, Ai, que animador, né? o Os calor, irmãos. né? Então, É. então é isso. E depois fica na mão de Deus, né? Fica na E mão aí de Deus. você volta no Aí, meio do ano. No meio do ano, na esperança da ordenação. Diaconal, no Depois, meio do ano. E no final do ano. presbiteral. Esse é o projeto para ser, mas assim, Ano que vem. ano que vem. Olha só, hein? Tá quase. Coração tá. Chegando, O nosso pertinho. também, viu? Nossa Senhora. Nosso também. E quem sabe também fazer os mesmos caminhos do Padre Gustavo, voltar aqui, ser Oba! vigário, Amém. trabalhar. Olha. Será uma alegria. Com certeza. verdade. Agora eu tenho uma pergunta assim. Forte. Você já fez pastoral em quantas paróquias? Contando com a minha de origem, É. então, Nova Jerusalém,
a Arca da Aliança, Cristo Redentor, que aliás eu tenho um coração muito agradecido dessa paróquia. Foi nessa paróquia que, né, é de origem do Kaique, Minha paróquia que de que eu fui curado. Nós, né, Léo? De Eu, forma geral. né, Né? e a minha mãe e meu pai, porque a gente teve uma revolta. Em minha família, minha Bruna, o Giovanni, uma revolta muito grande com as coisas que nos aconteceram. E a sensibilidade também do padre Anderson foi enorme. E a paróquia, assim, tem um clima espiritual, assim, que é Nossa, incrível. É, E então ali eu pude experimentar o que é a igreja, que é aquilo que a gente comentava, meu, lá tem 56 pastorais. É uma coisa assim, É de surreal, domingo a surreal. domingo eu tinha serviço, É. né? Aqui no santuário, depois do almoço, nós dá uma deitada, Não, dorme um lá pouquinho. qualquer, Lá não. qualquer hora. Você tá falando lá, que aqui a gente não trabalha? Não, não tô falando isso. Eu lá continua assim, eu quero depois do almoço. Enfim. Chega de Quando pastoral. você estiver em Roraima, você vai sentir Vai se falta. lembrar. E uma coisa interessante, rapidamente vou contar. O meu lema vocacional é João 4,34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E por que eu escolhi isso? Porque eu sempre aceitei fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus nunca era minha. Então, quando eu estava no propedêutico, é o ano que a gente se prepara, e aí os meninos faziam um bolão. Para qual paróquia você quer ir? Todo mundo fala, eu quero ir para São Paulo Apóstolo, eu quero ir para Nova Jerusalém, eu quero ir para o Elói, eu quero ir para o Santuário. Quando chegou a minha vez, eu falei assim, eu quero qualquer paróquia, menos a Cristo Redentor. Adivinha. Fui para lá. Depois, Eu vou te falar uma coisa que você falou disso, depois você me lembra. Depois, na minha segunda pastoral, quando eu completo 2 anos, a gente é transferido. E aí eu falei assim, eu também quero ir para... Aí continuam perguntando, para onde você quer ir? Eu quero ir para qualquer paróquia, mas que não tenha nenhuma ligação com o caminho, porque naquela época eu estava ainda meio assim, não quero voltar. Eu fui para Itu, que a única paróquia que tem caminho em Itu é a paróquia São José, com um padre formado no seminário que eu estava, Redentores Mato. Que é o Padre Sempre foi Laerte, assim. que aliás está na Espanha, eu gosto demais do Padre Laerte, mas foi também... Padre Lerte, um abraço. Então, Padre assim, ó, Lerte. na Vila Padre. Cristo, eu não queria ir, calou a minha boca. Porque eu amei a paróquia. Depois fui para essa paróquia, o padre excelente. Aliás, os irmãos também, eu tenho muitos amigos lá. Depois, eu fui para uma outra paróquia em Itu, que daí veio a pandemia, a gente foi transferido, que eu também reclamei. Olha como eu sou orgulhoso, porque eu falei assim, eu não quero ir para uma paróquia porque eu tinha que levar o padre Rafael Casaca, eu era motorista do seminário, eu tinha que levar ele em divisa com Sorocaba. Então eu tinha que sair daqui sexta-feira do seminário, levar todo mundo nas paróquias em Salto, Itu, ir lá perto de Sorocaba, deixar o Rafael, que era seminarista na época, e voltar para o centro de Itu, onde eu ficava. E eu reclamava com ele, falava, Rafael, você mora muito longe, a próxima vez você vai de ônibus, e eu não quero nunca para essa paróquia. imagina, daqui pra lá É uma reclamando. paróquia longe, Agora não vamos. sei o Pra quê. onde ele foi? Aí eu fui pra lá da minha mesma paróquia. O Rafael saiu, eu fui pra lá. Então, a terceira vez que eu não queria ir, eu fui. Quando eu saí de lá, eu falei assim, aí os caras falaram, pra onde você quer ir? Eu falei assim, olha, até cerimoniário do bispo eu aceito, porque eu não vou falar nada. Aí me enviaram pra cá e eu fiquei super feliz, né? Jundiaí, Santuário. Então, contando Nova Jerusalém, Arca, São José, Sagrada Família e Santuário. 5 paróquias. Tá, agora a pergunta que não quer calar. Opa. Qual a paróquia que você mais gostou? Não Olha, precisa responder. Não eu vou precisa responder. Precisa responder. Não, a gente sabe a resposta. Tá bom? Mas, gente, que conversa boa, viu? A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né? Mas, Muito bom. assim, pra gente ir para os nossos finalmente, Fabiano, pergunta pra mim, por favor. Pergunte, Fabiano. Vai. Pergunte. Agora Antes é de pergunta perguntar, eu pro também Fabi. quero deixar registrado aqui. Quando eu conheci o Léo, na verdade, ele nos veio até nós, né? Que a Betina começou a ficar bem conhecida, né, Betina? E ele vinha com esse Minha jeitinho sucessora, dele. Cadê minha a afilhada. Betina? Não sei cadê a Betina. Até então nós éramos só o pai da Betina, os pais, né? Nós não tínhamos nome. E a Alessandra, né? E a Alessandra. E a Alessandra. Aí começou a ficar bem próximo um dia, que acho que num evento aqui da igreja, né, Léo? Acho que era uma feijoada, né? A gente sentou na mesa e a gente compartilhou algumas coisas que eu falei, que menino maravilhoso. Menino que eu sou muito Que a gente mais tava. velho. O Léo e eu, agora eu vou contar essa história. O Léo e eu, nós Pode estávamos aqui falar. na igreja, falando, vamos almoçar? A gente subiu pra almoçar junto, né? Foi mesmo. Aí chegamos lá, não tinha mesa pra sentar, né? Aí vimos a Di e o Emerson, vem cá, senta aqui com a gente. A Di e o Emerson tava com um casal ali, né? Aí falou, tá bom, vamos sentar aqui, né? Sentamos ali e nasceu, né, Léo? Lembro Nasceu. desse dia e- até hoje. E desse dia pra cá, o Léo é muito carinhoso com a minha família.
Eu espero que onde você esteja, que a gente continue com essa amizade. Amém, Que você amém. continue a abençoar a nossa família Amém. do jeito que você abençoa. Fazer eu chorar aqui já. E eu Ah, também, chorando eu aqui, também ó. quero Quem falar. É porque o Léo, pra mim, eu tenho os 3 filhos, né? Como o dedo da mão é tudo diferente, Mas né? o Léo é o preferido. Não, não, tá não. bom. É verdade, Bruna, Não é, Giovanni. não é. Mas é assim, o Léo é aquele cara que quando ele entra no ambiente, a gente não fica, ele preenche, sabe? É uma alegria. Não, Você não não é ajuda, hein, isso. mano? Você tá... Você quer estar falando que quando eu chego no ambiente eu não Não, preencho. não preenche. Só eu, Não é só eu. entendi. Não, eu quero dizer que assim essa alegria, o Léo marca a minha vida, porque eu acho que é uma presença de Deus para mim, por causa da alegria. A alegria dele é envolvente, é um menino de Deixa eu ouro, chorar, hein? é meu Cirineu. Pensa na pessoa que você pode. Você pensa que tem pessoas que ouvem hoje? É muito difícil ser ouvido. É, O Léo tem ouvido. é verdade. Ele ouve, ele olha, ele se interessa, É. seja por quem for, seja a idade que for, ele pode passar por onde ele for, seja do faxineiro ao bispo, ao presidente, sei lá, ele vai cumprimentar da mesma maneira. Então, assim, é uma pessoa que me ajuda, sabe? Ter uma pessoa para poder conversar das coisas do céu. A gente pensa meio igual. Léo, a gente chora junto, a gente canta, É a gente verdade. ri, a gente briga, a gente pede perdão. É o cara. É assim, a gente nunca briga, mas quando briga, Ah, mas o negócio aí esquenta. briga. É Mas difícil mas a gente brigar. perdoa, né, mãe? Não, eu peço perdão. A gente não consegue ficar um A gente não minuto. consegue ficar A gente longe. não consegue ficar um minuto perto sem conversar, sem falar, sem dividir. É um menino, um parceiro, de verdade. Inclusive com os irmãos. Por exemplo, essa dificuldade que os meus 2 filhos são mais quietos, sabe? E o Fá também é mais quieto. O Léo chegou, acabou. Entendeu? Acabou. Tem conversa, entendeu? Então, assim, eu tenho gratidão pela generosidade de Deus de ter me dado os meus filhos, em especial ele, porque toda essa experiência ele leva para o povo, sabe? E acho que isso é o mais legal de tudo. É, pra gente entrar aqui nos finalmente, o que mais um aprecia no outro, ainda mais agora que é Dia das Mães, rapidamente vocês puderem assim, um dizer pro outro, pra que Eu as começo. mães- Não, eu que não, deixa eu terminar. Nossa, não, mas peraí, quantos convidados vêm aqui? Geralmente eu. Vai você primeiro, vai você. Não, é aqui a não, gente Não, é aqui não. diferenciado. Aqui tá eu falei, dando briga. a minha filha falou assim: o quê? Vocês dois vão Ixi, demorar vai ser umas 3 5 horas de horas. podcast. Vai ter parte 2, né, gente? Então, é isso, é a alegria. Alegria. Porque no mundo que a gente só vê tristeza, o Léo, de tudo dessas situações difíceis, que ele é menino ainda, eu acho, né? Quantos anos você tem, filho? 26. Então, Menino. é um menino. Sou um baby. É um baby. Então, ele tirou de tudo a melhor parte, entendeu? Ele ficou com alegria. E essa alegria que ele tem essa sensibilidade de não invadir, de não ser. Porque às vezes as pessoas querem, quero ser alegre e acaba te machucando, né? Ele não, ele é essa coisa leve, né? Ele é uma pessoa leve, apesar do tamanho, como ele diz, ele é leve. Ele é leve. Eu amo essa leveza, eu amo esse ouvido, eu amo ele poder ter com quem conversar, desabafar. Eu amo ter esse cara na minha vida, de verdade. Foi. E meus filhos sabem, também são diferencial na vida deles, porque o Léo é o ouvido de casa, o coração de casa está aqui. Entendeu? Então, quem fala alguma coisa do Léo é porque não conhece quem é o Léo, porque é um coração que não cabe aí dentro. É isso que eu admiro nele. E que eu sempre falo, filho, aconteça o que acontecer, nunca perca a alegria, porque a alegria move a vida da gente, porque o Senhor é vinha, a vinha, nós temos que estar ligados na vinha, a vinha é bem o vinho que dá alegria, né? Então o ramo está ligado ali e produz alegria. Então a alegria é de Deus, né? A tristeza não. Ah, eu sou suspeito a falar da minha mãe, porque eu amo minha família. Eu amo meu pai, amo meus irmãos. E essa mulher aqui é minha companheira. De sempre. É a que me escuta. Quando eu tô pra baixo, é a que me levanta. É...
Não existe a Serineia, né? É a Sirineu mulher. Mas é a que me ajuda a carregar minhas cruzes, né? Quando eu tô doente, quando a gente não tá bem, lá no seminário, né, todo mundo acha que, ai, cadê a mãe? Meu, a mãe, quando a gente tá, assim, quando só de ouvir a voz dela, a gente já parece que melhora, assim. Então, assim, eu queria expor aqui que você é muito importante, mãe, para mim, muito mesmo, desde sempre, e que eu amo as nossas conversas, os nossos diálogos, quando a gente chora junto, quando a gente ri. Eu e minha mãe, a gente gosta muito de zoar também. Então, e eu falo dela, e que hoje é Dia das Mães, mas também meu pai, meus irmãos, né? Eu sou muito apegado mesmo à minha família, e eu queria agradecer essa oportunidade de vocês, de eu poder Sim. expor aqui e poder colocar um pouco para todo mundo ver a minha família. Que eu não tenho palavra para agradecer. Todo mundo, quem me conhece sabe o quanto eu amo minha família e o quanto para mim a família é importante, né? Então, obrigado, mãe, eu te amo. Eu também Amo te muito amo, filho. você e obrigado por ser quem você é. Eu não trocaria nada, Ah, nada, tá bom? precisaria trocar umas partes de coisa. Ah, Obrigada, lindo, gente. gente. Olha, eu chorei pelo Nossa, zóio, não pela testa. até eu chorei agora, olha Ah, só. Ei, Léo família. conseguiu fazer o Kaique chorar no episódio de podcast, hein? Vocês são demais. Esse santuário me foi surpreende muito a bom. cada dia. Olha, eu amo muito vocês também. É recíproco, Léo. A gente Ah, também que te ama bom, que muito, bom. Isso viu? que vale a pena, né? A gente passar e deixar o bom odor de Cristo, não é? É, O O cheirinho, o né? que eu vou puxar a sardinha para vocês. O que vocês também têm me ensinado a amar Nossa Senhora, vocês não têm noção. Ai, nossa, é Porque, olha, a verdade. casa da mãe. Eu sempre tive uma devoção à Nossa Senhora, mas assim, vocês têm a fé que esse povo tem. A Nossa Senhora é incrível. É, Então, muito obrigado por vocês também me ensinarem a amar cada dia mais essa mãe que é nossa, sabe? Que é é. Nossa Senhora. e pra gente finalizar aqui, Léo, De verdade Agora, agora? de verdade. tem uma trend que tá acontecendo agora. Vixe, Maria. Agora nos próximos episódios o pessoal vai ver eu fazendo bastante isso. Chorou. Todo mundo chorando, né? Eu também tô. A Ana chorou igual você, mãe. Ai, nossa, é coisa de nome. Fabiano também. Todo mundo chora, viu? Eu já vou dar spoiler. Spoiler. No próximo episódio todo mundo vai chorar também. Então, Chama minha mãe que ela Ah, é. eu não sou a carpideira? carpideira. Então, Léo, Hum. eu queria pedir pra você deixar uma mensagem pro Léo de daqui 10 anos. Imaginando Nossa. que você vai estar lá daqui 10 anos, quem sabe já como padre na sua paróquia, vai lembrar que há 10 anos atrás você estava aqui no santuário, gravando um podcast, e eu queria que você deixasse essa mensagem para o seu eu do futuro. Perfeito. O que você diria para o Léo de daqui 10 anos? Olha, Léo do futuro. Eu vou pegar a frase que o nosso primeiro bispo ele escreveu em mensagem antes de falecer, alguns minutos antes, para os padres, né? Jesus é tudo para o padre. Mas aqui eu mudo. Jesus é tudo para nós. Né? Então, para você, o Léo do futuro que está aí, que está me ouvindo, que Jesus seja tudo na sua vida. Tudo. Porque sem Jesus, sem a igreja, sem isso que a igreja nos proporciona, você não vai ser nada. Nada. Então, provavelmente, né, eu vou já lembrar de tudo que eu passei nessa vida, como contei aqui, e com certeza vou enfrentar muitas coisas no futuro, mas na certeza de que estar na vontade de Deus, estar em Jesus, é a melhor coisa que eu posso fazer. É a melhor coisa. Não adianta eu ter mãe, não adianta eu não ter pai, não adianta eu ter família, não adianta eu ter amigos, não adianta eu ter um santuário, não adianta se eu não tenho Jesus. É tudo em vão. Eu tenho, primeiro de tudo, ter Jesus na minha vida. Ter Deus. Né? Então é mais ou menos isso que eu falaria. Pro Léo do futuro. Pro Léo do futuro. Um Quem beijo. sabe? Padre Léo. Padre Léo. Padre Léo. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. É isso. O padre da alegria. É Oh. isso. Olha que bonito. Não, né? pessoal. Aí Dom Arnaldo, o padre, o bispo da alegria, É o bispo da alegria, vai ter padre da alegria. puxar a sardinha aí pro bispo.
Quando o Léo for ordenado, o pessoal aqui da nossa equipe, a gente combinou que vai dar um presente Amém. Ah, De peso. de peso. Vai ser um arranjo de flor. ah, Com cravo. Então, que gente, lindo. queria muito agradecer vocês Imagina, de nós uma que forma agradecemos. especial. Nesse Dia das Mães, tá aqui com vocês, com essa mãe incrível que a Incrível, Ana é, incrível. tenho certeza, que é uma mãe também para todos nós, né? A gente tá aqui no santuário, ver você aqui com o Fabiano nas missas, acompanhando o Léo, para nós também é uma grande inspiração. Sabe que a família de vocês é uma grande inspiração para Amém. nós. Amém. Porque muitas vezes a gente tem que pensar por esse lado. O seminarista vem na paróquia fazer pastoral, assim, para ele viver aquela pastoral, só que a vida dele, o testemunho dele também, para nós Vem aqui junto, da paróquia, vem junto. A Vem gente junto. aprende muito com você. Não, Amém. não pense que você que veio aqui para aprender a amar Nossa Eu que vim. Senhora, mas Eu que vim. É, Eu que vim. Tenho certeza, creio. mas que você veio também para nos ensinar. Amém. E saiba que a gente aprendeu muito e aprende muito com você. Então a gente se alegra por estar chegando tão pertinho Tá já. próximo, pertinho. Tá pertinho. A gente se entristece, claro, porque a convivência muda, É. mas saiba que você tá no nosso coração, a gente se alegra muito. Amém. Tá? Então, olha, Obrigado, viu? Bonito, hein? foi um livro que eu li hoje. Papel de bala. Ai, gente. Da foi uma Disney. alegria. Era. Foi uma alegria, de verdade. Gente, viu? de Muita verdade, gratidão. muito, Obrigado. muito Obrigado a obrigado vocês. mesmo, viu? Então tem um presentinho pra vocês. Ah, Quem que vai entregar? Quem que vai Vem entregar? ver. Entregar. Ah, que linda. Obrigado, viu, gente? Oh, querida, muito obrigada. Queria agradecer também toda a Pascom do Santuário. Nossa, sempre, desde o começo, acolhido. Né, mãe? A gente muito bem acolhido. Muito, muito obrigado. Que lindo, Ai. olha. Ai, que lindo. Aí, ó. Olha que lindo. Tem uma cartinha. Que lindo. Você que escreveu? Ai, gente, Nossa que Senhora. fofura. De Léo Ai, para... meu Deus. Olha, Léo para Léo, mãe. que lindo. Ah, é hoje que eu vou comer. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Viu? Você quer que eu Imagina, Léo. Em casa, mas você vai chorar. Oh. Então, gente, de verdade, muito obrigado. Espero que tenham gostado do presente. Ai, foi Do- maravilhoso. Agradecer A Rô. conversa foi boa, né? Nossa. Foi incrível. Então, quero agradecer a Rô, da Pedacinho do Céu, que fez com tanto amor esse presente, enviou aqui para vocês, a Rô, Pedacinho do Céu, que nos apoiam aqui no nosso santuário. Agradecer também a todos os nossos apoiadores que nos ajudam a fazer esse projeto de evangelização acontecer, ao Mário e Elisa, da Vinhos Albert, e o contato deles está aparecendo aqui embaixo, a Padaria Biporã, que o endereço deles também está aqui aparecendo, e a Rô, da Pedacinho do Céu. Também quero agradecer imensamente a essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui, e saibam que sem vocês nada disso seria possível, viu? Tenho certeza disso. Também agradecer novamente, né, Bê? Você vem aqui dar um tchau depois? Vem. Vem aqui com o padrinho, então, desse lado aqui. Pede bens. Tem que pedir bênção pro padrinho, ela pede, né? Pede beijo. Então, agradecer, ó lá. Agradecer ao Léo, a Ana, que Obrigada. se disponibilizaram a estar aqui, né? A gente que já estava marcando há um tempinho, né, Léo? Verdade. Mas Deus quis que fosse Propício. hoje, Foi nesse muito dia, legal, né? de verdade. Nesse dia das mães. Propício. Muito Então, obrigada. para a gente finalizar, quero pedir que vocês possam se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, se inscrever, nos seguir no Spotify e nos seguir também no Instagram. Compartilhe esse episódio. E finalizando também, quero desejar um feliz Dia das Mães. Já está chegando no finalzinho do dia, então espero que vocês tenham aproveitado com a mãe de vocês esse dia que foi feito para elas. Ai, que lindos! Então, Deixa o like, ó, o meu dedo torto aí, ó. Deixa o like. ele não Tinha que perde, ter, tinha que ter. ele não perde a Ó, o like, oportunidade, hein? né? Ele veio com defeito no dedo, Meu, gente. deixa o like aí, por favor. Então, um feliz Dia das Mães. Aproveito e desejar um feliz Dia das Mães também para minha, que a gente assiste junto o podcast. Mãe, um beijo, Ai. te amo. E para todas as mães que nos acompanham, um feliz e santo Dia das Mães. Amém. Que Nossa Senhora possa sempre rogar por vocês, que ela possa ser sempre a luz de esperança na vida de vocês.
Então, gente, muito, muito obrigado. Léo, para a gente finalizar, então, você faz uma oração para a gente finalizar? Então, em agradecimento, eu quero pedir a Nosso Senhor que abençoe todas as mães desse santuário, abençoe também as mães do mundo inteiro, as mães que já são falecidas, que o Senhor possa acolhê-las no reino dos céus. Também peço que o Senhor abençoe a minha mãe, que está aqui, a mãe de todos também que já faleceram, que estão presentes, e peço a intercessão da mãe por excelência, mãe de Jesus e nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, que ela possa nos interceder e sempre nos levar a seu Filho Jesus. E eu canto um pedacinho do Dai-nos a Bênção, pedindo a intercessão dela. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Amém. 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 Obrigado, Léo. Aninha, feliz Dia das Mães também, viu? A minha Aninha, que me deu de presente aqui, Ah, nossa, Betina. Betina. Então, gente, muito obrigado e até o Até o próximo próximo. Santo Cast. Tchau. Tchau. Tchau.